E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Anatomia e Fisiologia Humana. E nessa videoaula, meninos, nós vamos dar continuidade ao estudo dos nossos sistemas, ao estudo da anatomia. E hoje nós vamos estudar sobre a anatomia do sistema esquelético. Nós vamos estar estudando aí o sistema esquelético, tá? Então, lembrando só que essa videoaula, ela vai fazer parte de outras aulas também, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter essa primeira aula, que depois das outras aulas ainda a gente vai estar estudando também sobre o sistema esquelético. Então, nós vamos assistir primeiro essa videoaula, para depois nós estarmos dando andamento nas outras videoaulas relacionadas ao sistema esquelético, tá? Então, para nós darmos continuidade, para nós iniciarmos a nossa aula, já fiz a chamada, tá? Aí pelo WhatsApp de vocês e lá no portal também. Eu sugiro que vocês acompanhem essa aula pelo slide, que eu encaminhei o slide também para vocês, tanto via e-mail quanto no WhatsApp também, tá? Que vai ser muito importante para vocês entenderem o assunto, porque nessa aula, meninos, nós vamos estudar muitas estruturas, tá? Que é importante a visualização dessas imagens para vocês estarem entendendo, a anatomia do sistema esquelético, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o quê? Nós vamos fazer uma breve introdução, do sistema esquelético, tá? Nós vamos ver as principais funções do sistema esquelético. Vamos ver também quais são as estruturas, aí dos nossos ossos. Vamos ver também como que esses ossos, eles são divididos no nosso esqueleto. E vamos ver também alguns outros assuntos no decorrer desta videoaula, tá? Então, para a gente dar início aí, a primeira coisa que as pessoas, elas têm aí na mente, quando a gente fala de esqueleto, as pessoas, elas acham que o esqueleto é algo morto, que os nossos ossos é algo morto. Porém, na verdade, meninos, não é bem assim, tá? Os nossos ossos, eles são órgãos vivos, tá? E esses órgãos, esses ossos, eles são dinâmicos, tá? Eles respondem a estímulo. Então, eles estão bem longe de ser algo morto aí, tá? O corpo humano, ele tem aproximadamente 206 ossos, tá? Isso vai de alguns autores. Alguns autores, eles falam que tem mais ossos aí, mais do que 206. Ah, professor, mas você falou que tem 206 ossos. Sim, alguns autores falam isso. Mas por que outros autores, eles falam que o nosso corpo é constituído por mais de 206 ossos? Porque nós temos alguns ossos bem pequenininhos, alguns ossinhos, que são chamados de ossos sesamoides, tá? Esses ossos sesamoides, eles vão estar presentes aonde? Nas nossas mãos e lá nos nossos pés. Vocês vão entender o que são esses ossos sesamoides no decorrer da nossa videoaula, tá? Então, já, pessoal, que os ossos, eles são estruturas vivas, então, esses ossos, eles vão precisar de oxigênio e de alguns nutrientes para eles poderem sobreviver, correto? Então, os ossos, gente, eles possuem vasos sanguíneos, eles são vascularizados, eles possuem vaso sanguíneo ali, Existem, meninos, canalículos, tá? Canalículos lá dentro dos ossos que vão permitir a entrada de capilares sanguíneos, tá? Para que as células do tecido ósseo, elas consigam aí receber alguns nutrientes, oxigênio, o que é importante para manter esse órgão vivo, esse órgão funcionante, Então, uma outra função dos nossos ossos, do sistema esquelético, é que os nossos ossos, eles têm uma capacidade de regeneração, tá? O que é regeneração? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que o indivíduo,
ele frature um osso, ele quebre um osso, né? Popularmente aí conhecido. A gente não vai falar mais agora quebrar, a gente vai falar fraturar, tá? Então, suponhamos que um indivíduo aí, ele frature um osso lá. O que vai acontecer? Ele vai procurar uma assistência médica. Aí ele vai até o hospital, o ortopedista vai atender ele, e se for um paciente que não precise de uma intervenção cirúrgica, ele vai apenas imobilizar aquele osso que foi fraturado, né? Com o tempo, aquele osso que foi fraturado, ele vai conseguir consolidar, ou seja, ele vai conseguir reformar aquele osso, popularmente falando. Aquele osso, ele vai voltar ao seu estado, ele vai se consolidar, tá? Porque os nossos ossos, eles têm essa capacidade de quê? De regeneração. Então, eles conseguem se regenerar. Como assim? Através da consolidação, né? Como eu falei. Além disso, eles também respondem a alguns estímulos. Por exemplo, estímulo de impacto, estímulo de tração, né? E um dos principais fatores, pessoal, que mantém os nossos ossos saudáveis, né? Uma das principais determinantes aí da nossa massa óssea, nada mais é do que a tração que é realizada pelos músculos, tá? Porque os nossos músculos, eles estão grudados, eles estão presos aí nos nossos ossos. Isso acontece devido à tração, isso acontece devido ao quê? A tração muscular vai estimular os osteoblastos. O que são os osteoblastos? Os osteoblastos, eles são células que vai produzir alguns componentes da matriz extracelular, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar em movimento, a gente sempre estar aí em atividade, né? Para a gente poder estar trabalhando os nossos músculos, estar trabalhando aí os nossos, ou seja, trabalhando aí o sistema esquelético, o sistema muscular, tá? Isso vai ajudar muito a fortalecer os nossos ossos e os nossos músculos. Então, para nós entendermos, nós temos osso, cartilagem, tá? Para estar formando esse sistema esquelético. Então, a formação do osso, ele vem através dos nossos ossos, mais a cartilagem. Então, vamos sempre associar esses dois aí, tá? E vou falar um pouquinho agora para vocês sobre as funções dos nossos ossos, né? Então, assim, para que os nossos ossos, eles servem, né? Quais são as funções dos nossos ossos? Só que antes da gente falar sobre função, vamos passar aí para o próximo slide. Então, antes da gente falar de função, como eu falei, vem aí um conceito do esqueleto. Então, o que é o esqueleto, né? O esqueleto, né, como conceito, é a osteologia em sentido restrito e etimologicamente, que vai estudar os ossos. Então, qual é a matéria que estuda aí os ossos? A osteologia, tá? Aonde? Se a gente for dividir essa palavrinha aqui, meninos, reparem, ó, nós vamos ter osteologia. Aonde? Ósteo vai ser ossos, tá? Ósteo aqui a gente considera como ossos. E logia, estudo. Então, é o estudo dos ossos, tá? Em sentido mais amplo, vai incluir o estudo das formações intimamente ligadas ou relacionadas com os ossos, tá? Que com eles, com essas estruturas que estão relacionadas, com essas estruturas que estão ligadas, vai estar formando o nosso esqueleto, vai estar formando o sistema esquelético, o nosso esqueleto como um todo, tá? Então, assim, podemos definir o esqueleto como um conjunto de ossos e cartilagens. Lembra que eu falei para vocês para associar a cartilagem mais o osso, né, mais os nossos ossos, que vão se interligar para formar o arcabouço do corpo, para formar o nosso esqueleto, né? Para estar desempenhando algumas funções. Os nossos ossos, como eu falei, pessoal, eles são peças rígidas, tá? De número, eles têm, são vários tipos de ossos aí, né? Como eu falei, existem aí aproximadamente, né? Alguns autores falam que são 206 ossos, né? Alguns outros falam que esse número ele varia por causa dos ossos sesamoides, né?
ele vai ter uma coloração e a forma ela vai ser variável. Por que a forma vai ser variável? Porque eu tenho diversos tipos de ossos com formatos diferentes, né? E que em conjunto de todos os nossos ossos, do nosso corpo humano, ele vai estar formando o nosso esqueleto. Passando para o próximo slide aí, agora sim, nós vamos falar sobre as funções dos ossos. Eu sugiro que vocês peguem uma caneta, peguem papel aí, já façam a anotação no caderno de vocês, tá? Para ficar mais claro na hora que quando vocês forem estudar aí para as atividades, tá? Então, quais são as funções, né, do corpo, dos nossos ossos? Então, primeiramente falando, os nossos ossos ele tem a função de quê? De proteção para órgãos como coração, pulmão, sistema nervoso central. Ah, como assim? Os nossos órgãos, ele vai servir como proteção de quê? De órgãos internos. E algumas estruturas, né, pessoal, também aí, né? Algumas estruturas mais moles, né, que são localizados abaixo deles também. Então, um exemplo para vocês. Os ossos, pessoal, do nosso crânio, né? Os ossos do nosso crânio, ele vai proteger aí uma parte do nosso sistema nervoso central, né? Quando eu falo de sistema nervoso central, eu estou falando aí do meu encéfalo, né? E a medula espinhal, ela também faz parte do sistema nervoso central, tá? Então, ela vai ser protegida pelos nossos ossos da coluna, né? Que os nossos ossos da coluna são chamados de quê? Agora, que vocês vão entender aí, de vértebras, tá? Então, os ossos do nosso crânio, né? Eles vão proteger aí, novamente falando, uma parte do nosso sistema nervoso central, que é o encéfalo, né? E a medula espinhosa, ela também faz parte do sistema nervoso central, que vai ser protegida aí pelas vértebras. Aonde estão localizadas essas vértebras? Lá na nossa coluna. As vértebras são os ossos da nossa coluna, só que agora a gente tem que falar bonito. Então a gente vai falar vértebras, tá? A caixa torácica, pessoal, também é um tipo aí de um conjunto de ossos que vai ter nela, tá? Como assim? Essa caixa torácica, ela é formada pelas costelas, tá? Pode ser chamada tanto de costela ou gradil costal, tá? Elas têm a função, essas nossas costelas aí, de proteger os órgãos vitais, como, por exemplo, o que está na nossa caixa torácica aí, né? Coração, os nossos pulmões. Então, tem essa função aí de estar protegendo esses órgãos vitais, né? Então, além disso, os nossos ossos, eles também vão alojar a medula óssea, tá, pessoal? A medula óssea é responsável aí por produzir as nossas células sanguíneas, né? Então, apesar dela não fazer parte do tecido ósseo, a nossa medula, ela está localizada dentro dos ossos, tá? Então, agora, já que eu sei que o meu sistema esquelético, ele é formado por ossos e cartilagens, né? Aí, falando, e mais os músculos que vão atuar aí de uma forma em conjunto com o sistema esquelético, né? O sistema muscular é mas só para vocês terem uma associação aí, é uma outra coisa que a gente vai ter uma aula sobre isso, né? Mas agora eu sei que osso mais cartilagem, mais os meus músculos, eles vão promover a locomoção, né? A locomoção do indivíduo, e vai dar outras funções também, que nós veremos nessa videoaula, tá? Os nossos ossos, pessoal, eles também servem como se eles fossem depósitos, né? Como assim depósitos? Eles servem como armazenamento de alguns minerais importantes para o nosso corpo. Quais são esses minerais que a gente pode falar? Íons, cálcio, principalmente o cálcio, tá, pessoal? Vocês vão entender por quê. Bicarbonato, magnésio e outros íons aí, que eles vão ser armazenados e depositados aí no nosso corpo, né? Aí nesses ossos, como eu falei.
E caso haja alguma necessidade, né, de regulação, caso alguma parte do corpo está faltando algum desses minerais, né, desses íons, e ele precise recorrer a alguém, ele vai recorrer a quem? A esses depósitos ósseos. Né, que é um dos mecanismos que vão ajudar a manter os níveis de minerais, né? Eles ajudam a manter esse nível de mineral, né? Esse nível de íons que são ideais no nosso sangue, né? Eu falei para vocês sobre, lá na aula de tecido, né? Vamos associar aqui agora o que isso tem a ver. Eu falei para vocês sobre o tecido estriado esquelético, né? Que tem aí contrações que são voluntárias. O que isso tem a ver com o sistema esquelético aí? Nós vamos entender, né? A aula de tecidos com o sistema esquelético. Falei para vocês que tem essa divisão aí, né? No tecido muscular, né? Então, o tecido estriado esquelético, ele faz contrações voluntárias, né? Então eu consigo movimentar meu membro para cima, eu consigo lateralizar minha cabeça para um lado, para o outro lado, né? Eu consigo mexer as minhas mãos. Então são movimentos voluntários, são associações dos ossos, da cartilagem, né? Da musculatura, que está até nessa associação aí com o meu osso. E eu tenho também, pessoal, lá as minhas contrações voluntárias. Aonde eu encontro contração voluntária? Lá, lembra aí, vamos colocar a cabecinha para pensar aí. Aonde eu consigo encontrar essas contrações que são involuntárias? Lembraram? No meu músculo estriado cardíaco. Por quê? No músculo estriado cardíaco, que a gente fala sempre do coração, né? Porque no músculo estriado cardíaco eu tenho contrações involuntárias. Eu não consigo falar para o meu coração assim: coração, para de bater aí. Não consigo mandar esse estímulo para o meu coração. As contrações dele são involuntárias, ele vai bater a todo momento, né? Então, assim, o que isso tem a ver? A falta de cálcio, né, no nosso organismo faz com que o coração ele não tenha esses batimentos excessivos. Então, a falta de cálcio no nosso organismo pode prejudicar o batimento do coração. Então, quando tem alguma falta, né, desses minerais, o nosso corpo ele vai recorrer lá nos depósitos, né? Que eu falei para vocês que os ossos ele tem essa função de armazenamento desses minerais, né? Como íons, bicarbonato, como cálcio, novamente falando para vocês. Então, por isso, meninos, que é muito importante a gente sempre estar fazendo essa associação. Mas o cálcio, gente, ele não tem só essa função aí de fazer essa contração muscular, fazer aí nosso coração bater, né? Ele tem várias outras funções. Mas uma das funções mais importantes, né, do cálcio, novamente falando para vocês, é fazer essa contração muscular, né? Então, sem cálcio no nosso organismo, né, os músculos eles não se contraem, não tem contração, né? Lembrem-se que o nosso coração ele é feito de quê? De músculo, né? Então, eu vou falar aqui novamente para vocês. Então, quem não anotou, pega o papel aí, a caneta e anotem, né? Então, se os níveis de cálcio no nosso sangue diminuir muito, o coração, pessoal, ele não vai conseguir o quê? Contrair, né? Então, a pessoa ela pode até morrer, tá? Então, o corpo, ele vai sempre priorizar, tá? Ele vai sempre priorizar aí em estar mantendo os níveis de cálcio em nível ideal, né? Ele vai ter níveis ideais aí no nosso sangue de cálcio, tá? Então, se faltar cálcio no nosso sangue, o nosso corpo ele vai pegar esse cálcio lá nos ossos, lá no nosso sangue e vai colocar aí no corpo, né? Bem, nós temos 3 tipos de células ósseas. Nós temos 3 tipos de células aí nos nossos ossos. Uma delas eu falei para vocês. Lembra aí? Que são os osteoblastos, né? Falei da função dele bem rápido aí, né? Então, o que são os osteoblastos? Os osteoblastos é um tipo de célula que estão depositadas lá nos nossos ossos, tá? Além dos osteoblastos, eu tenho os osteoclastos. E além dos osteoclastos, eu tenho os osteócitos. Eu vou falar de cada um para vocês.
Então, para a gente dar início, né, o que são os osteoblastos? Os osteoblastos, pessoal, eles vão produzir os componentes da matriz extracelular, tá? E os osteoclastos, esse osteoblasto aí, pessoal, ele vai participar na reabsorção óssea, tá? Como assim, na reabsorção óssea? Ele vai destruir aí os ossos velhos, tá? O osteoblasto, junto com os osteoclastos, tá? Eles vão participar juntos, eles vão estar juntos. Então, enquanto os osteoblastos, ele vai produzir os componentes da matriz extracelular, os osteoclastos, eles vão participar na reabsorção óssea, ou seja, ele vai destruir aí os ossos velhos. E o osteoblasto, junto com o osteoclasto, eles vão atuar em equilíbrio, tá? Aonde o osteoblasto, ele vai formar os ossos. E o osteoclasto, ele vai destruir esse osso, né? Mantendo um processo de remodelação óssea. Então, ele vai fazer aquele processo de remodelação, de regeneração aí, né? E, além desses, nós temos também os osteócitos. O que são os osteócitos, pessoal? Os osteócitos, eles são osteoblastos que já foram amadurecidos, tá? Então, deu para vocês entenderem aí que nós temos 3 tipos de células, né? Células lá dos nossos ossos, né? Que é o osteoblasto, o osteoclasto e o osteócito. A gente não pode fazer confusão dentre esses 3, tá? A matriz extracelular, pessoal, do tecido ósseo, ela é formada por uma parte orgânica, tá? E ela vai ser formada por essa parte orgânica, onde a parte principal dela vai ser formada por fibras colágenas, tá? Então, ela vai ajudar os nossos ossos a ter resistência em uma parte e vai ter também uma outra parte inorgânica, né? Que essa outra parte aí inorgânica, ela vai ser formada por 6 minerais que já foram citados para vocês, como íons, como bicarbonato, como cálcio. De novo, a nossa matriz do tecido ósseo, ela vai ser formada por uma parte orgânica e por uma parte inorgânica. A parte orgânica, ela vai ser formada principalmente por fibras colágenas, tá? E a parte inorgânica, ela vai ser formada por alguns minerais, tá? Principalmente aí cálcio, bicarbonato e dentre outros minerais. Então, passando aqui no próximo slide para vocês, vamos verificar essa imagem aí. Bem, essa imagem aí, pessoal, está mostrando para vocês a diferença entre o osteoblasto, né, e o osteócito, que foi como eu falei para vocês, do osteócito aí, né, que já é o osteoblasto já maduro, né, já é os osteoblastos que já foram amadurecidos. E aí está mostrando um corte, né, numa lâmina, que essa imagem aí ela é vista através de um microscópio. Então, eles pegaram uma parte lá do tecido ósseo, né, cortaram ele, né, fizeram todo o processo para estar visualizando no microscópio óptico, né, como mostra essa imagem. E aqui a gente consegue ver os osteoblastos, né, que vai ser a formação dos tecidos ósseos. Ó. Tá vendo que esses osteoblastos aqui, ó, eles ainda estão em formação? Ok, beleza. Depois eu vou ter os osteócitos. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui já é o tecido formado, tá? Então, esse corte é de um tecido ósseo, tá? Que é visualizado através do microscópio óptico, tá? Depois, nós vamos ter aí a diferença entre o sistema esquelético feminino do masculino. Então, se vocês repararem aí nessa imagem, dá para nós termos uma noção aí. Reparem que a estatura aqui de um homem, né, dessa figura masculina, ela é diferente dessa estatura, né, feminina.
Então, a gente consegue reparar, a gente consegue ter uma noção da estatura de um homem e de uma mulher. É notável a diferença, né? A gente vê aqui, ó, que no homem, os ombros, eles são mais largos, né? E na mulher, esses ombros, eles são mais estreitos. O tórax, né, desse homem, que compreende essa região aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse para vocês, né? Aqui embaixo vai ter o músculo diafragma, né, que vai dividir a região torácica da abdominal, como nós já estudamos, e aqui a gente tem a região abdominal. O tórax, né, no sexo masculino, ele é maior, e já no sexo feminino, ele é menor. O quadril no homem, ele é mais estreito, ó. Reparem que o quadril no homem é mais estreito. O quadril nas mulheres, tá vendo aqui, ó? Eles são mais largos. E os joelhos nas mulheres, eles são mais distantes do que com relação aos homens, tá? Então, são algumas diferenças que existem aí no sistema esquelético, tanto no sexo masculino, quanto no sexo feminino, tá bom? No próximo slide, pessoal, essas estruturas ósseas aqui, que vocês estão visualizando, nós vamos estudar cada uma delas no decorrer das nossas aulas, tá? Então, assim, nós temos alguns componentes aqui, alguns ossos. Por exemplo, nós temos aqui ossos que são classificados como longos, ossos que são classificados como curtos, como planos, ossos irregulares, ossos sesamoides, né? E ossos pneumáticos. Mas cada um desses ossos aqui, a gente vai estar vendo mais adiante, né? No decorrer da nossa aula. No próximo slide, pessoal, passem a folha aí de vocês. Como eu falei aí, meninos, né, nesse próximo slide aí, a gente consegue observar, né, os nossos ossos aí por dentro, né, para vocês terem uma noção de como esse osso ele é por dentro, né. Então, a gente consegue ver dois tipos de substâncias, né, de composições diferentes no nosso corpo. Então, reparem que nessa visualização aqui desse osso, né, nós temos aqui a cartilagem, aqui nessa região aqui, ó, a cartilagem articular, tá? Nós temos o osso esponjoso, que vocês vão entender. Nós temos a linha epifisária, aqui, tá? Aqui nessa parte é o osso compacto, tá? Aqui nós temos o periósteo, que vai ser uma membrana aí que vai estar recobrindo os nossos ossos, que vocês vão entender também, tá? E essa estrutura aqui, essa parte aqui de amarelo, é o canal medular, tá? É a medula óssea aqui, né? Que muitos aí conhecem, já conhecem esse nome, tá bom? Então agora, para vocês entenderem, podem passar para o próximo slide aí, tá? Vamos passar para o próximo. Para vocês entenderem, nós temos aí uma membrana que vai envolver os nossos ossos, tá? E qual é o nome dessa membrana? Bem, essa membrana, meninos, ela é conhecida como periósteo, tá? O periósteo, ele é uma bainha de tecido conjuntivo, tá? Que vai estar revestindo aí a superfície externa dos nossos ossos, né? Das superfícies articulares, que são revestidos de cartilagem e hialina. O endósteo é uma membrana fina e delicada que vai revestir a cavidade óssea interna, tá? E possui capacidade hematopoética e osteogênica, tá? Então, qual é a membrana que reveste os nossos tecidos ósseos externamente falando? Vocês vão falar que é quem? O periósteo. E uma membrana fina que vai revestir aí as cavidades ósseas internas e que possui capacidade hematopoética e osteogênica, vocês vão responder que é quem? O endósteo, tá? Então,
nós temos aí, pessoal, se nós formos observar aí, como eu falei, os nossos ossos por dentro, né? A gente vai conseguir analisar, a gente vai conseguir ver aí dois tipos de substâncias de composições diferentes no nosso corpo, tá? Então, quais são esses dois tipos de composições dos nossos ossos? Então, existem aí o osso compacto, tá? E existe aí também uma substância esponjosa, ou também chamada de trabecular, tá? Vocês vão entender mais à frente o que seria isso. O osso compacto ou substância compacta, ela é a parte mais superficial. Vamos voltar nessa imagem aqui, ó, para vocês entenderem. É a parte mais superficial, tá? Ela é a parte mais rígida, é a parte mais sólida do nosso osso, né? Que geralmente, essa parte aí, ela vai estar nas regiões mais periféricas, tá? E ela vai estar mesmo na camada aí superficial dos nossos ossos, tá? Depois, nós vamos ter um outro tipo de substância, que é chamada de substância esponjosa, que nós vamos falar mais para frente o que é, né? Essa substância esponjosa aqui, ó, que vocês podem ver, ó, tá vendo? É toda essa substância aqui que é a substância esponjosa. Não sei se vocês conhecem, pessoal, tem um chocolate, vamos tentar associar aí o chocolate com os ossos. Tem um chocolate aí, acho que é da Lacta, não sei, que ele tem vários furinhos nele. Ele é igual esse daqui, ó. Assim é o nosso tecido ósseo. Então, se a gente fosse associar com esse chocolate aí, né? Essa substância, né? Esponjosa, tá? Essa substância esponjosa, ela não tá aí por à toa, não, tá? Ela tem várias funções. E uma das funções da substância esponjosa é não deixar o osso ser tão pesado, né? Então ela tem a função aí de diminuir o peso ósseo, né? E vamos passar para o próximo slide. Aqui, como eu falei, né, para vocês, da membrana dos ossos e a nossa medula óssea, né? O que é a nossa medula óssea? Então vamos lá. Os espaços existentes nos ossos esponjosos das costelas, vértebras, externo e pelve são em adultos normais preenchidos com medula óssea vermelha. Então, reparem que em adultos, né, os espaços que estão aí existentes nos nossos ossos esponjosos, eles são preenchidos com a medula óssea vermelha, né? Essa medula é ricamente suprida com sangue, tá? E sua principal função é referida como hematopoiese, né? É a formação de eritrócitos, leucócitos e megacariócitos, cujo fragmento formam as plaquetas. A medula amarela é um tecido conjuntivo. Lembra que eu falei para vocês do tecido conjuntivo, que vai estar consistindo principalmente ali, né, em células adiposas, né? E é encontrada principalmente nas diáfises dos ossos longos, tá? Então, já que nós olhamos os nossos ossos pela parte de fora, pela parte externa, antes de nós entrarmos nessa divisão do esqueleto, é muito importante vocês saberem que vocês conhecerem, né, as estruturas externas, já que a gente olhou as estruturas externas, né? Já que nós olhamos as estruturas internas, é muito importante vocês também conhecerem aí as estruturas externas, né? Todos os ossos, pessoal, do nosso corpo, eles são revestidos, como eu falei, por uma camada
fina, né, para uma camada aí fibrosa de tecido conjuntivo, que eu falei para vocês lá em cima, que é o periósteo. É muito importante vocês saberem sobre o periósteo, tanto que eu estou voltando aqui para quem ainda não entendeu o que é o periósteo. Vou falar novamente aqui. O periósteo, meninos, é aquela membrana que vai estar recobrindo, né, todos os ossos do nosso corpo. Porém, vai ter uma exceção aí das superfícies articulares desses ossos, tá? Então, o periósteo, ele recobre todos os ossos do nosso corpo, menos os ossos que estão aí nas superfícies articulares, tá? Essas superfícies articulares, pessoal, elas não vão ser recobertas porque muitas das vezes vai ter o quê? Presença de cartilagem, tá? Então, o periósteo, ele é uma estrutura que ela é inervada, ela é vascularizada. Portanto, se essa estrutura, se este periósteo, ele se romper, né? Talvez alguém se machucou aí, vai doer muito, tá? Muito, muito mesmo. E por esse periósteo ele ser vascularizado, ele vai ajudar também na nutrição dos nossos ossos, tá? E na sua parte interna, só estou repetindo, tá, pessoal? Para vocês entenderem melhor aí. E na sua parte interna, existe o que aí? Presença de osteoblastos, né? Porque os osteoblastos, eles vão auxiliar no processo de quê? De crescimento do tecido ósseo durante a nossa infância. E também ele vai dar manutenção e vai estar também responsável como restauração dos ossos nos adultos, tá? Então, eu falei dos nossos ossos aí, pessoal, como um conjunto, tá? Então, os nossos ossos, né, junto com a cartilagem, como eu falei mais acima, eles vão formar o nosso esqueleto, né, para alguns fins do nosso corpo, como locomoção e entre outras funções que eu falei para vocês, tá? Porém, o nosso esqueleto, né, ele é dividido. Então, existe uma divisão aí do esqueleto, tá? Ele é dividido em duas partes funcionais. Então, quais são essas duas partes funcionais aí? Nós vamos ter o esqueleto axial. Vou falar mais devagar aí, para quem quiser anotar, tá? Então, nós vamos ter o quê? O esqueleto axial e nós vamos ter o esqueleto apendicular. Então, nós temos o esqueleto axial, aonde axial ele vai significar o quê? Eixo, tá? O esqueleto axial, pessoal, ele forma o centro do nosso corpo, tá? Ele vai ser composto por quê aí? Ele vai ser composto por ossos do crânio, né? Coluna, né? Que pelas vértebras, aí, pela parte vertebral, pelas costelas e ossos do externo, tá? O nosso esqueleto apendicular, eles são ossos que vão fazer parte dos membros superiores e dos membros inferiores. E também nós vamos ter aí na composição dos ossos apendiculares os cíngulos, né? O que são cíngulos? Cíngulos são os ossos que unem os nossos membros ao esqueleto axial, tá? Então, assim, nós vamos falar mais sobre esses dois tipos, esses dois tipos aí de divisão do esqueleto, né? Que ele é dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Porém, pessoal, nós vamos ver essa aula
numa próxima aula, tá? Nós vamos ter um maior entendimento numa próxima aula, tá bom? E para finalizar aqui, para vocês entenderem, né, melhor sobre sistema esquelético, nós vamos estar fazendo agora atividades de fixação, tá? Então, eu já encaminhei também para vocês as atividades. Vocês vão estar respondendo essas perguntas aí. Eu vou estar aqui junto com vocês para a gente ter esse momento de tirar a dúvida, para a gente não acumular matéria e não entender, porque nós precisamos entender, tá bom? Então, façam as atividades. Qualquer dúvida, eu estou aqui, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.